O Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da terra da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Meus amados servos e servas de Deus, esse texto que ora acabamos de ler requer muita atenção para entendermos. Observe que nós lemos no 12º capítulo da Bíblia Sagrada. O 12º capítulo, não só do Gênesis, mas é o 12º capítulo de toda a Bíblia. O capítulo 1 da Bíblia é o capítulo 1 do Gênesis. A Bíblia tem 66 livros. E observe que o capítulo 12 do livro do Gênesis, talvez você nunca atentou para isso, mas é aí que começa a história do povo de Israel. Não existe a nação de Israel até o capítulo 12. Do capítulo 12 para frente, começa a história do povo de Israel. Um homem é chamado por Deus. Um homem é chamado por Deus, cujo nome era Abrão. Abrão é chamado por Deus, e Deus tem um propósito em chamar este homem. E Deus diz para Abrão: sai da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. De ti eu farei uma grande nação. E Deus faz algumas promessas a este homem. E a nação que Deus promete, que sairia dele, que seria gerada através deste homem, é a nação de Israel. Aí começa a ser gerada a nação de Israel, que é conhecida mundialmente, para quem não sabe, o menor país, geograficamente falando,
de todo o globo terra. Israel é menor que o estado de Sergipe, aqui no nosso Nordeste. E Sergipe é o menor estado, geograficamente falando, do Brasil. Você corta o estado de Sergipe de uma ponta a outra em 3 horas. Deus chamou Abrão, para quem não sabe, nessa época, quando Deus chamara Abrão e fez essas promessas, que eu vou falar já das promessas que Deus fez, geograficamente falando, era o Iraque. Hoje, se Deus chamasse Abrão, estaria chamando um iraquiano. Nessa época, as terras dos caldeus era conhecida por 4 grandes aldeias: Ur dos caldeus, Uruque dos caldeus, Nipu dos caldeus e Lagash dos caldeus. Uruque, Nipu e Lagash, que hoje é o Iraque, que também um dia já foi Babilônia. Mas antes de ser Iraque, antes de ser Babilônia, era a terra dos caldeus. E Deus vai lá na terra dos caldeus e chama um homem cujo nome era Abrão. E Deus disse para Abrão: tenho algumas promessas para te fazer. E olha quais foram as promessas. Eu te mostrarei uma terra. Prometeu. Versículo 2: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei. 4: engrandecerei o teu nome, vou te dar fama. 5: tu serás uma bênção. 6: abençoarei os que te abençoarem. 7: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. 8: em ti serão benditas todas as famílias da terra, e não as nações, como dizem, famílias no plural. Mas Deus deixou claro, para que essas 8 promessas se cumpram na sua vida, você tem que seguir alguns princípios. Primeiro, sai de onde tu estás, porque a terra que eu vou te mostrar não vai ser em sonho. A terra que eu vou te mostrar não vai ser em visão. Para você conhecer, você tem que se locomover, tem que sair do seu lugar. E Deus deixou claro que dele sairia uma grande nação. Corramos por conta do tempo. Aí Abrão teve, para quem não sabe, 8 filhos, segundo a Bíblia. Primeiro, ele teve um filho com a sua
escrava que na realidade era escrava da sua mulher, Agar. O nome da escrava Agar, e a sua mulher, já de idade avançada, cerca de 70 anos, Abrão, cerca de 85 anos, Sarai, esperando, e via que o milagre não acontecia. Já há 10 anos que eles esperavam, e Sarai combinou que, deitando com a sua escrava, se a escrava era dela, o que gerasse da escrava também era dela. Daí veio a primeira barriga de aluguel, biblicamente falando. E aí nasceu Ismael, que é o pai dos árabes hoje. Posteriormente, quando Sarai já não tinha mais os costumes das mulheres, quando Abrão já não tinha mais potência sexual, pelo menos é o que diz a Bíblia, quando os recursos humanos acabaram, 22 anos depois que Deus chamou Abrão de um dos caldeus, Deus cumpriu a promessa, dando a Sarai o prazer de amamentar, e Sarai com 90 anos de idade, Abrão com 100 anos de idade. Sarai não mais tem possibilidade nenhuma de gerar filhos. Ela não entra mais no chamado período fértil. Dentro do hebraísmo, no hebraico, o hebraísmo, uma deixa, uma direta, porque quem traduziu as escrituras achou, quero acreditar que foi isso, algumas palavras pesadas, para não haver choque por parte do leitor. Ele deixou subentendido algumas passagens que nos originais está explicitamente explícito, mas na tradução você tem que buscar o que é que o tradutor estava tentando dizer para a gente. Por exemplo, potência sexual. Quando você busca essa palavra, você não vai achar, ainda que está ali. Só que você tem que entender que ele está dizendo: fulano de tal era adiantado em idade, era de idade avançada. Isso quer dizer impotente sexualmente falando. Quando você lê biblicamente falando, fulana de tal mulher não tinha mais os costumes das mulheres, estava em plural. Ou seja, então não morreu. Mulher não tem costume, ela não tem que morrer. Mas quando você lê na Bíblia, fulana de tal não tinha mais os costumes das mulheres, ele está dizendo, fulana de tal já era de idade avançada, não entrava mais em fluxo e refluxo menstrual. Ou seja, não entrava mais no período fértil, não gera mais filhos. Como por exemplo, põe a tua mão sobre a minha coxa e faz o juramento. Nos originais não tem põe a tua mão sobre a minha coxa. Aí você tem que entender que o tradutor, na hora de traduzir, achou pesado, e você se vire para entender. Ou seja, não é põe a tua mão na minha coxa. Nos originais, é põe a tua mão sobre o meu testículo. E não é um ato sexual. É você jurando pela semente dele que você não vai trair, porque dali gera sêmen, dali gera semente.
Bom, aonde o Senhor quer chegar? Aqui, que Sarai já era de idade avançada e Abraão também. Foi aí, 22 anos depois, que Deus chamou Abraão: sai da tua parentela, que de ti eu farei uma grande nação. Quando tudo parecia perdido, quando por ótica humana não havia mais possibilidade de Abraão ser pai, quando não havia mais possibilidade de Sarai ser mãe, porque ela não entra mais no período fértil, Abraão também não mais tem potência sexual. Foi aí que Isaac nasceu. Aonde o Senhor quer chegar? Deus esperou o recurso humano acabar, para que toda e qualquer dúvida fosse excluída. Se Deus prometeu alguma coisa e ainda tem chance de você desconfiar que não foi milagre, Deus não fará, até que todas as chances de desconfiança se vá. Fica tranquila, fica tranquilo. Deus não se esqueceu de você. A questão é só uma: Ele será glorificado sobre a promessa que Ele fez na sua vida. Quem acredita nisso, aplauda Jesus Cristo. Pois bem, aí nasce Isaac. Após a morte de Sarai, Abraão casou-se de novo. Após a morte de Sarai, Abraão, agora não mais Abraão, casou-se de novo. E nesse segundo casamento, quase ninguém fala desse segundo casamento. Depois você lê Gênesis capítulo 25. Lembra-se que eu te falei que a partir do capítulo 12 é a história da nação de Israel, que quase ninguém atenta. Daí para frente começa a ser gerada a nação de Israel. E todos os livros que vêm daí para frente não vai falar de Israel, é Israel que está falando dele mesmo. Então todos os livros daí para frente é tudo sobre Israel, tudo é o profeta, é israelita, está profetizando para Israel. Ou seja, capítulo 12 é o primeiro pontapé, é o pontapé inicial da trilha sonora da história do povo de Israel, o capítulo 12 do livro do Gênesis. No capítulo 25, a gente encontra Abraão casando-se de novo. Pastor Misraim, meu filho, abre aí, Gênesis capítulo 12, rapidinho, filho. Lê aí o mais alto que você puder. Gênesis 12, lê. E será que quando Gênesis 25. Gênesis 25. Abraão casa-se de novo. E aí ele tem 6 filhos. Quase ninguém fala desses 6 filhos. Por isso eu te disse que ele teve 8 filhos. 25. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quentura, e gerou-lhe Zira e Joxa e Medã e Midian e Isbac e sua. 6. Obrigado, filho. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura. Está aí, no capítulo 25, mas quase ninguém lê. Mas onde você vai chegar? Que Deus chamou Abraão, dizendo que dele viria uma grande nação,
E esta nação que Deus prometera veio da sua esposa, cujo nome era Sarai, que depois teve o nome cambiado para Sara, mudado por Deus. E quero lhe assegurar que Deus não muda o nome de ninguém. Esse negócio que Deus mudou o nome de Paulo, de Saulo para Paulo, sem inversão. Deus não muda o nome de ninguém. Os dois únicos que ele mudou o nome foi Abrão para Abraão, Sarai para Sara, e disse para Moisés trocar o nome de um moço que nasceu escravo, só que ele era hebreu, descendente de Abraão, mas nasceu no Egito, e Deus trocou o nome dele de Oséias para Josué, o grande capitão Josué. Bom, concluindo para tomar o assento e liberar os senhores, Deus prometeu a Abraão, ao então Abraão, que dele sairia uma grande nação, e não só uma grande nação, fez algumas promessas, sendo essas 8 promessas. E uma delas foi: quem te abençoar, eu abençoarei. Quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Não era Abraão, ele estava levando a promessa para a descendência de Abraão, não só para Abraão, mas tudo que viesse dele. Não só vou te abençoar, mas também os teus descendentes. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou seja, vai vir de você um descendente que vai abençoar todas as famílias da terra. Não precisa ir muito longe. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera 12 filhos, e um desses filhos, o quarto filho de Jacó, chama-se Judá. E todos os descendentes de Judá é neto de Jacó. Todos os descendentes de Jacó é descendente de Isaac. E todos os descendentes de Isaac é descendente de Abraão. Estão debaixo dessas promessas. Concluindo, Jacó pega os seus 12 filhos e vai morar no Egito. Jacó morre no Egito. Abraão já está morto. Isaac já está morto. Agora Jacó está morto. Jacó morre no Egito, está lá no capítulo 50 do livro do Gênesis. O governador do Egito é um dos filhos de Jacó, é um dos netos de Isaac, bisneto do velho Abraão, cujo nome era José, governador do Egito. José vai falar com o rei e pede ao rei permissão para enterrar o seu pai
na terra que futuramente eles vão tomar posse. Porque Deus disse a Abraão: vem, e eu vou te mostrar a terra que a tua descendência vai habitar. E a Bíblia é muito clara que Deus disse a Abraão: aonde os teus olhos alcançarem, pode botar o olho para ir para longe, porque aonde você estiver vendo, eu também estou vendo. E aí vou demarcar. Aonde você vê, é teu. E Abraão começou a aguçar o olhar, aguçar o olhar, aguçar o olhar, aguçar o olhar, aguçou. E Deus disse: estou vendo aonde você está vendo. A tua descendência virá e habitará neste lugar em que eu acabei de te mostrar. E um dos locais é um lugar chamado Hebron, que Abraão separou como local da sua sepultura. E se você for na linha do tempo do meu Facebook, você vai ver que em dezembro agora, dezembro passado, eu, minha esposa e minha filha, Águila, visitamos esse local. Visitamos a sepultura patriarcal do velho Abraão, do velho Isaac, do velho Jacó e das suas mulheres. Aonde o Senhor quer chegar? Aqui, nessa promessa. Aparentemente não tem como se cumprir, porque o último patriarca morreu. Jacó morreu no Egito. Está todo mundo no Egito. Para sair, tinha que pedir permissão. O faraó permitiu que José levasse o corpo do velho Jacó para ser enterrado aonde está enterrado o pai e o avô, Isaac e Abraão. E José voltou. Todos os 12 morreram lá no Egito. Todos os 12. Deixaram filhos. Todos os 12 estão enterrados no Egito. Só que José tinha tanta certeza, mesmo sem ele nunca ter conversado com Deus como conversou o seu pai, seu avô e seu bisavô. Mas José tinha tanta certeza que Deus é fiel, que José disse: meus irmãos, eu vou morrer aqui. Isso é certo. Mas quando Deus visitar o povo de Israel, quando Deus tirar vocês daqui, para dar a terra que Ele prometeu a Abraão, nosso pai, não deixa os meus ossos aqui não. Leva os meus ossos para ser sepultado na terra que Deus prometeu ao nosso pai. José morreu, foi enterrado, mas iam passando de pai para filho, dizendo: olha, se Deus nos visitar e eu estiver vivo, eu levo os ossos de José. Mas se Deus me visitar e eu já estiver morto, não te esquece de levar os ossos de José. E foi passando isso de uma geração para outra geração. Até que Êxodo capítulo 12. Em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão. Em Êxodo capítulo 12, segundo livro da Bíblia, no capítulo 12, Deus resolve tirar Israel da terra do Egito. E Deus tira Israel da terra do Egito, e está bem claro lá: e não deixaram os ossos de José no Egito. Levaram os ossos de José. Para quem não entende o que é princípio, diz: eu não estou mais vivo, eu não estou nem aí, joga meus ossos se eu quiser, pode cremar e jogar cinza. Judeu nunca aceita cremação,
Nunca. É um pedido que eu faço à minha família. A não ser que eu morra incêndio. Aí é outra história. Mas jamais aceitaria com você. Não, jamais. Não. Me põe na terra. Porque eu vim do pó, para o pó voltarei, e do pó sairei em nome de Jesus. Então, se você acredita, eu não estou nem. Do pó sairei em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu tentar te explicar. Deus tira o povo de Israel. Estou finalizando agora, te prometo. Assenta o povo na terra que ele prometeu. O povo tem o primeiro líder, Moisés, segundo líder, Josué. Daí vem a época dos juízes, que não deixam de ser líderes, só com o título de juízes. Sansão foi um dos líderes, Gideão foi um dos líderes, só que não tinha título de rei e nem de líder, era título de juiz, mas liderança também. Até que veio o primeiro rei de Israel, Saul. Depois veio o segundo rei de Israel, Davi. Depois veio o terceiro rei de Israel, Salomão. O quarto rei de Israel, o filho de Salomão. Pois bem, até que os assírios invadiram a terra, destruíram 10 tribos. Escuta isso. Destruíram 10 tribos, só deixou 2, Judá e Benjamim. Depois vieram os babilônicos, destruíram a Síria e levaram cativo as 2 tribos para a Babilônia. Israel não tem mais rei. Israel está longe de casa. Aparentemente essas promessas jamais vão se cumprir. Eles estavam assentados, mas ainda não eram nação. Eram povos, tinha rei, mas nação não era. Agora aparentemente acabou, não tem mais como ser nação. Só tem 2 tribos. E as 2 tribos foram levadas cativo. E lá ficaram 70 anos. Agora as 2 tribos voltam 70 anos depois. Só que voltaram, mas uma curiosidade: eles não são cidadãos livres. O idioma ali não é hebraico. O idioma ali é o que eles aprenderam lá há 70 anos atrás. É o aramaico. O idioma babilônico. Eles voltaram, mas não mandam nada. Ali é território babilônico. Lá não tem rei. No máximo um governador, Neemias, governador, Zorobabel, governador. Por quê? Porque só tem um rei que está sentado lá no trono. Aqui é território, como aqui no Brasil, por exemplo. Aqui no Brasil não podia ter rei. Aqui no Brasil era... Quando o rei veio de Portugal para cá, aí sim, o rei chegou, deixou o príncipe regente, que foi do Pedro I, ele tornou-se rei com a morte do pai, enfim, isso é outra história. Depois ele desenvolveu a espada, né, porque são mais, tornou-se aqui território livre, e agora, se é livre, então não deve mais nada a Portugal, deixou o filho dele aqui, Dom Pedro II, imperador. Bom, voltando para Israel, Israel veio
são livres cativos. Cadê? Como que vai ser a nação? Se eles são pau-mandados, o território de Israel pertence à Babilônia. Aí veio um menino de 22 anos de idade, a chamada Águia, invade Babilônia, mata o rei Dario, assume o trono de Babilônia, e todo o território que pertencia à Babilônia agora pertence ao menino chamado Águia, de 22 anos de idade, que é a águia grega. E o grande imperador Alexandre o Grande, com 22 anos de idade, ele manda em tudo. Ou seja, Israel saiu das mãos dos babilônicos, agora está nas mãos dos gregos. Aparentemente jamais vai se cumprir isso aqui. Anos e 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 anos. De repente chega o general Pompeu, emissário de Roma, toma o trono das mãos dos helenistas, ou das mãos dos generais de Alexandre o Grande, que Alexandre o Grande não existe mais, e todo o território que pertencia aos gregos agora pertence a Roma. Israel continua sendo pau-mandado, saiu das mãos dos babilônicos, foi para a mão dos gregos, sai das mãos dos gregos, vai para as mãos de Roma. Aparentemente jamais vai se cumprir o que Deus prometeu ao velho Abraão. Roma está no trono há 100 anos. Nesse período, nasce do quarto filho de Jacó, a saber, Judá. Judá gera que é a esperança para Israel, filho de uma mulher chamada Maria. E nós conhecemos a história do Messias e a esperança de que iria tomar o trono das mãos dos opressores, das mãos dos incircuncisos, das mãos dos romanos. Só que ele veio com outro propósito. Isso vai acontecer. Mas ele mesmo disse: ainda não é chegada a minha hora. Tudo ao seu tempo. Ele veio para cumprir a primeira profecia bíblica. Ele veio para religar o homem a Deus. Israel não estava entendendo nada. Estava achando que ele veio para tomar o cetro das mãos de Roma, se assentar e dizer: eu sou leão da tribo de Judá, eu vou reinar a partir de agora. Isso vai acontecer sim, mas no milênio, não é agora. Aí Jesus morre. Todos nós conhecemos a história. E ele ainda profetizou: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E isso se cumpriu 70 anos após ele ter dito isso. O general má, perverso, general Tito, enviado de Roma, tocou fogo em toda Jerusalém, destruiu os muros de Jerusalém,
que a única coisa que sobrou foi os 300 metros de muro, que nós chamamos de muro das lamentações. Mas aonde o Senhor quer chegar? Nessa promessa aqui, que aparentemente não vai se cumprir nunca. Sobrou 70 mil judeus que foram levados para as províncias romanas. E as terras que Deus mostrou a Abraão, que Abraão levantou o olhar, e Deus disse, ok, teu descendente vai habitar aqui, ficou abandonada. E desde que Babilônia invadiu Judá, cerca de 700 anos antes de Cristo, Israel nunca mais teve um rei puro sangue no trono. 700 anos antes de Cristo. Nós estamos a 2.000 anos depois de Cristo. Faz quase 3.000 anos que Israel não manda em nada. Aí os judeus, morando fora, os filhos de Abraão, agora você vai entender por que eu falei que ele tinha 8 filhos. Os filhos de Abraão, os árabes, começaram a habitar nessas terras abandonadas. E aí ficaram por cerca de 1000 anos. 1000 anos morando, 1000 anos habitando. Israel está longe. Até que a Inglaterra, no comando das tropas inglesas, o grande Ricardo Cara de Leão chega em Jerusalém para brigar com os árabes, cujo nome do general era o general Allenby, no comando das tropas inglesas. Isso deixou os árabes tremendo. E os árabes, quando ouviu dizer o nome do general, o rei dos árabes tirou a coroa, entregou o cetro e não brigaram. A Inglaterra pega de volta a Terra Santa. Só que para quem não sabe, Ricardo Cara de Leão é cristão. O que é que a Inglaterra fez? Israel, chegou a hora de voltar para casa. E os judeus começaram a voltar para casa. Começaram a voltar para casa. Aí você não entende porque Jerusalém hoje tem Jerusalém lado judeu e Jerusalém lado árabe. Aí você não entende porque tem cidade que é 100% árabe e tem cidade que é 100% judeus. Mistura. Mas não se mete com essa briga não, porque é tudo filho de Abraão. E briga de irmão, otário que se mete. Depois o pai pula na frente e acerta tudo. E quem se meteu, vamos matar para aprender a não se meter na briga dos outros. Bom, resumindo. Alguém está me ouvindo, gente? Amém. Pois bem, resumindo. O fundinho ali ajuda. Resumindo. Os judeus começaram a voltar para casa. Só que ainda não é nação. Cadê a promessa? A aglomeração não é nação. Termina com são, mas não é nação.
é só aglomeração. Aí vem um dos Kennedys, Estados Unidos, irmão do então presidente dos Estados Unidos, e pede, indica Israel para ser nação reconhecida pela ONU. E os Estados Unidos apresenta o nome de Israel para ser reconhecido como nação. Só que isso depende de voto. Não é? Põe aí, não é assim, é votação. Todos os países ligados à ONU votam sim, votam não. 1947 foi o dia da votação. Televisão nessa época é raríssima. Uma nação ou outra que tinha, todo mundo com o radinho ligado, rádio de pilha, ouvindo a voz chamada Voz do Brasil. Todo mundo querendo saber se Israel volta ou não a ser nação. Na realidade não é nem volta a ser nação, passa a ser nação reconhecida ou não pela ONU. Olha o arrumeio que eu fiz para te contar essa história. Fiz questão de te passar paulatinamente. Todos os países votaram de empate técnico. Ficou faltando um país votar. Dá um Google aí depois para você saber que país foi esse. Esse país era um país que quase ninguém ouvia falar dele. O maior país do seu continente. Só que era o país mais pobre de todo o continente. Campeão em febre amarela. Campeão em tuberculose. Campeão em paralisia infantil. Campeão em febre amarela. Tuberculose. Era normal morrer centenas de pessoas por dia. Campeão em desdentado. O máximo que alguém chegava a atingir a faixa etária de vida nesse país era 50 anos nessa época. 50 anos era velho. País pobre. E era, geograficamente falando, o maior país do continente. Levantou-se esse país. E ele, representando o país, era um gaúcho, cujo nome era Oswaldo Aranha. Eu estou falando do meu querido Brasil. O Brasil foi o último a votar em 1947. Se Brasil vota sim, Israel é aceito como nação e a palavra de Deus se cumpre. Se Brasil diz não, Israel não volta, ou seja, não é aceito como nação. E o que é que Oswaldo Aranha falou? Agora você vai entender o porquê que eu fiz esse arrudeio todo. Ele ficou de pé e ele disse:
te abençoar, eu abençoarei. Quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Eu levo a bênção de Deus para o meu Brasil. O Brasil torna assim. Aleluia! Aí Deus levanta o brasileiro e ele descobre o bacilo da tuberculose. E acabou com a tuberculose. Não demora muito tempo. Deus levanta Oswaldo Cruz e acaba com a paralisia infantil. Aí de repente surge uma tal de Serra Pelada. Era ouro para bater de pau. Tem até hoje. Até então Portugal cantava de galo, que era um tal de ouro 10, ouro 9, até que surgiu um tal de ouro 18, só o Brasil. Mas tudo isso veio depois que Oswaldo Aranha disse sim. Aí depois surgiu no lugar chamado Lobato. Aqui, vem aqui. Lugar chamado Lobato, está lá. Daqui a 3 quilômetros mais ou menos, tem ali o posto de gasolina, do lado de cá, do lado de lá. Ali, no lado ali. Onde o tio da minha esposa tem uma loja de carro ali, de oficina de carro. Então, bem ali, tem aquele largo ali, sobe ali. Antes da linha do trem, você vai ver uma placa bem grande. Uma placa bem grande. Surgiu petróleo em todo o território brasileiro. Ali foi o primeiro poço de petróleo. Saiu onde surgiu aqui, na minha querida Bahia. E aí começou a vir prosperidade para o Brasil. Prosperidade, 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 prosperidade. Prosperidade, prosperidade. Quando Deus disse: vai sair de você, Abraão, que vai abençoar todas, não é algumas, é todas as famílias da terra. Estava falando do mais nobre descendente da tribo de Judá. Aleluia! Jesus de Nazaré. Israel é uma nação potente. Israel é uma nação abençoada. Israel é uma terra de milagre. Terra seca, 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 seca. Mas não compra fruta de ninguém. Eles plantam no deserto e Deus dá um jeito. Fiz esse rodeio todinho só para te dizer isso. Se Deus te prometeu alguma coisa, pode ficar tranquilo. Mas aparentemente não tem possibilidade. Eu não sei se você percebeu que aparentemente não tinha como esse povo ser de fato nação. Deus promete a Abraão lá atrás. E em 1947, depois de Cristo, é que vai se cumprir. Aí Deus te segura até aqui, até agora, para te dizer só isso. Tudo que eu te prometi está valendo. Você me entendeu? Tudo que eu te prometi ainda está valendo. Quem recebe essa palavra?